Por que a versão do diretor de um filme que ninguém gostou é tão importante para o mercado? Roda a vinheta. Muito bem, poltronautas de plantão, estou aqui mais uma vez para poder falar do Snyder Cut, né? O filme do momento, o filme de super-heróis de todos os tempos, melhor de todos os tempos da última semana, né? Por enquanto, né? Até chegar ao próximo. Aí, vamos ver quando é que vai ser. E a gente vai discutir aqui uma coisa muito importante. Por que esse filme é importante e por que a versão do diretor de um filme é tão importante assim para o mercado? E nesse caso, por que para o mercado dos filmes de super-heróis? Nós vamos avaliar isso, mas antes de começar a falar, porque o assunto vai ser longo, então já pega a sua poltrona, o seu lugar favorito na sua casa, já se aconchega, tá? E aí já aproveita, já faz aquele esquema bacana, né, de você se inscrever aqui no canal, já dá aquela curtidinha, já curte o vídeo logo de cara. Isso, já vai lá, ó, tá vendo aquele botão ali, botão vermelhinho, tá escrito inscrever-se. Então, clica nele agora, vai lá, isso. Clicou? Isso aí. Agora tem um sininho do lado, um sininho aí, tem que badalar para poder você receber todas as notificações dos próximos vídeos que vão vir, porque o Poltrona Pop tá de volta e a gente vai continuar trazendo vídeos bem interessantes sobre a cultura pop para vocês. Então faz isso daí, isso aí, já fica tudo direitinho para a gente já começar já no clima, para poder analisar por que o Snyder Cut existe e por que isso é tão importante. Então vamos começar agora. Essa parte da história a gente pode chamar de o início do filme. Por quê? Porque em maio de 2017, o Zack Snyder ele precisou se afastar do projeto Liga da Justiça. Ele já estava dirigindo o filme, estava fazendo todos os cortes, já estava correndo para poder apresentar isso para os executivos da Warner Bros. Só que, infelizmente, né, durante esse processo, a filha dele, Autumn, que significa outono em inglês, a filha dele era chinesa, a filha de um outro relacionamento e não com a atual esposa dele, a Deborah Snyder, ela se suicidou, ela sofreu de depressão, ela tinha tratamento médico, ela tinha todas as coisas responsáveis para que a saúde dela fosse bem, ficasse bem, só que, infelizmente, ela não resistiu e veio a falecer durante o momento de suicídio. E isso abalou não somente o Zack Snyder, como toda a família dele, a Deborah Snyder, os outros filhos dele, com o casamento com a Deborah Snyder. E mesmo por insistência, dizem alguns, por insistência do Snyder, que ele queria continuar filmando, até mesmo para honrar a memória da filha, ele precisou ser afastado porque ele não estava dando conta. Isso dizem, a gente não tem certeza dessa história, tá? Então foi designado que o diretor e roteirista Joss Whedon, diretor de Vingadores e Vingadores Era de Ultron, um filme muito bacana e um filme, né, que ainda divide opiniões. Eu particularmente acho um filme bem ruim, mas a gente não está julgando, por enquanto, o Whedon aqui, tá bom? Ele foi chamado para poder conseguir levar esse projeto adiante e conseguir realizar as filmagens para que o filme Liga da Justiça fosse lançado em novembro de 2017. Tá? Prestem bastante atenção nessas datas, porque serão importantes para depois a gente analisar no final, tá, ok? Anotem aí nos seus cadernos, tá bom? Então o que acontece? Algumas pessoas dizem que o Zack Snyder já tinha mostrado anteriormente, antes de acontecer o suicídio de sua filha, já tinha mostrado uma cópia bruta, uma cópia que seria o que a gente hoje em dia chama de Snyder Cut do filme, né? Uma cópia sem efeitos especiais, é óbvio, né? Porque os efeitos especiais ainda seriam trabalhados na própria produção, mas que já daria para entender, ou pelo menos ter uma ideia de como seria o filme na visão do diretor Zack Snyder. Ok, beleza. E isso, segundo dizem, um jornalista apenas divulgou isso meio que passou a ser, entre aspas, verdade, porque a gente não estava lá, e não tem nenhuma fonte oficial de que isso seja verdade, mas dizem que os executivos não gostaram dessa cópia, e os executivos da Warner e os acionistas e as pessoas que estavam lá presentes, elas ficaram divididas entre a versão do Zack Snyder, porque originalmente o projeto do filme era para ser em duas partes. Ele foi anunciado como um filme em duas partes. Então, a primeira parte, o corte bruto tinha mais de 4 horas, e óbvio que iria ser reduzido. Imagino que o Zack Snyder tinha na mente que ele teria um primeiro lançamento com um filme de
3 horas e pouco, e aí um segundo filme com 2 horas e pouco para poder fechar a sua história. E dizem que alguns executivos, além de não terem gostado do filme, disseram que esse corte era inassistível. Esse filme não teria como chegar ao cinema. Esse filme não tinha força comercial para ser lançado. Então, juntando essa insatisfação com a insatisfação da bilheteria e da crítica e de parte do público não ter gostado de Batman vs Superman, que foi um filme que até deu dinheiro, razoavelmente falando, mas que é um filme controverso, e a gente tem vários vídeos aqui falando sobre Batman vs Superman, e você pode ver o que a gente achou sobre isso. Nós aqui do Poltrona Pop, a maioria gosta, mas tem gente que não curte. Né, Café? Você não curte, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Tá? Mas a questão não é essa. A questão é que, juntando essa insatisfação, provavelmente esse foi o motivo para se fazer a troca do Zack Snyder pelo Joss Whedon. Por quê? O Joss Whedon já tinha saído da Marvel Studios, já tinha feito 2 filmes que fizeram um grande sucesso. Os 2 filmes fizeram muito sucesso. Né? Os 2 filmes chegaram à barreira do bilhão, alguns passaram. Então era algo que interessava o Warner Bros. Então isso foi determinante para que Joss Whedon chegasse. O problema é o seguinte, segundo as primeiras notícias, inclusive você pode encontrar essa notícia no site poltronapop.com.br, você vai encontrar essa notícia com maiores detalhes. O título é Liga da Justiça, sai Snyder, entra Whedon. É exatamente esse o título, você pode procurar isso lá que você vai encontrar. E na minha crítica também do filme Liga da Justiça de Zack Snyder, você vai encontrar também os links de todas essas notícias e todo esse paralelo. O que acontece? Essa tragédia foi usada como moeda de troca com o diretor. Foi dito o seguinte, olha só, ou você se afasta porque você não está conseguindo entregar, você não vai conseguir entregar isso a tempo, a gente precisa desse filme em novembro de 2017, já está tudo agendado. Ou a gente vai, infelizmente, tirar você do projeto e vamos colocar o Joss Whedon e você vai mandando os recados para ele, vai analisando. Você vai ter o aval final. Essa foi a informação passada por um veículo. Esse veículo chama-se Deadline. Não se sabe se isso é verdade, mas essa informação foi passada. E, inclusive, esse veículo ainda disse que foi negociado para que o Snyder ficasse um tempo em casa, um tempo longo, adiasse o lançamento de novembro de 2017 para uma outra data, talvez dezembro, e aí ele próprio entregaria a cópia que era a cópia original dele com todos toda a sua visão, né? Mas não se sabe se é verdade. Tá? Pelo menos o andar da carruagem diz que isso não é verdade, não condiz com a narrativa. Então, o que ocorre? Quando o Whedon, né, o Joss Whedon, ele assumiu como diretor e roteirista, e isso é muito importante deixar claro, porque o roteiro já estava escrito, mas eles precisavam que o filme fosse lançado em novembro de 2017, certo? Certo. Então, o que aconteceu? Quando o Zack Snyder saiu e o Joss Whedon entrou, o Joss Whedon veio com uma missão completamente inglória. Ainda que você não goste do filme de 2017, há de se convir que o que foi dito para ele fazer não é algo legal. Foi dito o seguinte, olha, você vai mexer nesse roteiro, tá? Você vai desmontar esse roteiro e você vai remontar essa história para que caiba num filme de 2 horas. Um filme de menos de 2 horas. O corte oficial do Snyder tinha 4 horas. Transformar isso num filme de 2 horas vai ter que deixar muita coisa de fora. Né? Independente de ficar bom ou ruim. Se ficasse muito bom, o que o Whedon ele tinha em troca era fazer esse roteiro, tanto que ele não aparece nos créditos como diretor, né? Ele aparece somente como roteirista, e ele ganharia o filme da Batgirl para poder ser feito no cinema. Ele iria dirigir, e é algo que ele gosta, uma personagem feminina, ele gosta muito de personagens femininas, e seria uma moeda de troca. Você faz esse favor pra gente, e você tem esse filme aí com liberdade criativa, aquele negócio todo. Ok. Ele aceitou fazer isso porque o Whedon, ele é script doctor, ele costuma fazer isso em diversos filmes.
Tem filmes que ele escreveu e teve pitaco dele, como Toy Story, por exemplo. Ele teve pitaco ali, aí foi acreditado, mas geralmente não se é acreditado. Tá? E aí ele fez isso. Só que o grande problema é o seguinte, ele fez isso com o aval do estúdio, mas a revelia do elenco. O elenco não estava a favor das mudanças que foram feitas. A gente vai falar disso um pouco mais tarde, porque isso explode lá na frente. Tá? Então essa primeira parte, que é o início do fim, ela conta com esse problema. O filme teria que ter menos de 2 horas. E esse é o primeiro problema. A segunda parte, a gente pode chamar de morto e enterrado. Por quê? Vamos dizer que Liga da Justiça, o filme que foi lançado em 2017, seria algo parecido com Frankenstein. Tá? Um Frankenstein de ideias. Por quê? Existe ali uma mistura de visões. É como se alguém pegasse um trabalho de conclusão de curso na faculdade, tá? E fizesse muito apressadamente, porque tem que entregar, não dá tempo de revisar, não dá tempo de verificar as fontes, não dá tempo de fazer a pesquisa corretamente, não dá tempo de fazer aquele trabalho de conclusão de curso de direito e tem que entregar. E entregou. Liga da Justiça de 2017 é exatamente isso. Tá? E aí é que está o problema. Por quê? Porque Liga da Justiça de 2017 tem muito da visão do Snyder e tem muito, mas muito, da visão de Whedon. Para filmes baseados em super-heróis, para filmes baseados em quadrinhos. Então são duas visões completamente distintas que elas meio que ficam brigando. Enquanto em um lado você tem uma parte mais poética, mais épica, você vê pela abertura do filme, uma abertura muito poética, com uma canção chamada Everybody Knows, e você vê a falta que o Superman faz, aquele peso todo, você vê em seguida piadas, situações constrangedoras entre os personagens, situações muito mais cômicas do que deveria o clima permitir. Em algumas partes funcionam. O Whedon conseguiu colocar isso no roteiro e fazer com que os personagens tivessem algum tipo de desenvoltura cômica que funcionasse dentro daquela trama. Mas em outras partes, beira o constrangimento. Tá? E aí o que aconteceu? O filme foi lançado nos cinemas em novembro de 2017. E guarde essa data, a gente estava em maio. Tá? Se passaram aí de maio para novembro, se passaram 6 meses. 6 meses de trabalho intenso e 6 meses de grandes mudanças naquele que era o filme que o Zack Snyder tinha pensado em mente. E aí, por conta dessa pressão de lançar o filme em novembro de 2017, surgiu um boato, e isso não tem comprovação em local algum. Existem alguns jornalistas que colocaram esse boato e as pessoas vão encaminhando isso como se fosse a mais pura verdade. A gente não tem comprovação disso, mas surgiu um grande boato de que essa pressão para lançar o filme em novembro de 2017 foi para garantir aos acionistas da empresa, aos acionistas, aos investidores, enfim, as pessoas que tinham botado dinheiro no filme, eles recebessem o tal bônus de fim de ano. O que é isso? A empresa teria essa política de pagar um valor a mais para acionistas e pessoas importantes da empresa por conta de seguir o cronograma de lançamento dos filmes sem nenhum tipo de adiamento, sem nenhum tipo de refação, né, como é que se chama, de produção de marketing, produção de publicidade, e sem gastar material extra depois que próximo da data de lançamento ou depois que o filme é lançado. Material extra nesse caso, filmagens ou qualquer coisa do gênero. Como o filme ainda não tinha sido lançado, dentro do orçamento ainda cabia essa parte de refilmagens. Isso estava dentro do orçamento. Ainda que tenha extrapolado o orçamento inicial, ainda existia esse fundo para poder fazer. Quando o filme é adiado, você tem que pagar de novo as pessoas para poder trabalharem, para poder fazer novas tomadas e para garantir que o filme chegue redondinho nessa nova data. Então, como isso não aconteceu, a princípio seria uma economia do estúdio. Então, o estúdio conseguiria entregar o filme na data e aí conseguiria pagar os bônus de fim de ano para todos esses acionistas. Isso é um boato. Isso não tem fonte. Você não encontra em lugar nenhum a Warner Bros. Divulgando que isso aconteceu. Tá? Então vamos deixar isso bem claro. Tá bom?
Pra gente não ser... colocar o Warner Bros. Como uma vilã e o Zack Snyder como um mocinho ou o Joss Whedon como um coitado. Não é nada disso, tá? São negócios. Negócios são negócios e quem dá dinheiro é quem manda na parada. E isso é fato, tá bom? E aí o que aconteceu? O filme estreou, a bilheteria foi razoável, bom. Ela é um filme que se pagou, conseguiu um pouquinho mais, mas não foi a bilheteria esperada pelos acionistas, pelos executivos da Warner, até mesmo pelo elenco. Inclusive o elenco passou por alguns lugares, fez uma turnê para alguns lugares, você encontra esses vídeos, inclusive deu entrevistas para programas de TV, inclusive no Brasil, e você encontra, você vê, quando você vê essas entrevistas, inclusive para os programas brasileiros de entrevista, você vê que os atores estão cabisbaixos, eles não estão falando não estão muito alegres, mas a principal pessoa que está cabisbaixa é o Ben Affleck. Ben Affleck, ele toda vez que as pessoas estão falando, ele está cabisbaixo, ele está assim. E quando você vê o lançamento na San Diego Comic Con, a única pessoa que está falando bem do Joss Whedon é o Ray Fisher, o ator que faz o Cyborg, tá? Só que ele tá com a camisa escrito Thug Life. Thug Life não, Borg Life, perdão. Thug Life é a marca original. Borg Life, que seria a vida Cyborg, né? Que foi a hashtag que ele lançou para poder divulgar, porque o Cyborg teria um filme solo. Todos os personagens teriam filmes solos, alguns conseguiram e outros ainda estão sendo em produção, e o Cyborg acabou não tendo. Guarda essa informação porque a gente vai usar isso mais tarde para falar sobre o que aconteceu nas filmagens, o que aconteceu no set de filmagem. O próximo bloco é muito importante porque é quando surge a primeira vez a palavra Snyder Cut e por que ela surgiu. Vamos ver o que aconteceu e por que existe o movimento Release the Snyder Cut. Essa parte a gente pode chamar de Rebeldes em Ação, que foi justamente quando os fãs conseguiram se movimentar fazendo algo que era inimaginável. Pedir que um estúdio simplesmente lançasse a versão do diretor de um filme que ninguém gostou, né? Que foi justamente o movimento Release the Snyder Cut, ou lancem a versão do Snyder, lancem a versão, o corte do Snyder. E foi exatamente o que aconteceu, que consistia no seguinte: primeiro em hashtags, Release the Snyder Cut, no Twitter, e depois em outras plataformas, em outras redes sociais, fazendo o que o pessoal chama de thread, né? Que você coloca a hashtag, depois você continua o assunto no seu perfil, dizendo os motivos. E os motivos eram exatamente o seguinte: ninguém gostou da versão do cinema, lança a versão do Snyder porque a gente quer saber o que ficou de fora do filme que o Snyder tinha em mente. E esse movimento começou a crescer vertiginosamente. De 2017 até mais ou menos 2020, tá? Porque isso demorou 2 anos, esse movimento rolando, ele começou a alcançar pessoas que trabalham nos quadrinhos, como escritores dos quadrinhos, desenhistas, até mesmo o Rob Liefeld, que é mais conhecido por fazer trabalhos para a Marvel, né? Mais conhecido por ser um péssimo desenhista, mas ele é um grande fã de quadrinhos, então assim, ele botou lá que ele quer ver a versão do Snyder, e outros artistas envolvidos nos quadrinhos, eles queriam ver a versão do Snyder porque não gostaram do filme. E artistas do cinema também, não somente envolvidos com filmes de super-heróis, mas outros atores, outras atrizes que estão envolvidos com a cultura pop, até mesmo atores e atrizes que estão fazendo filmes da Marvel. Vários atores e várias atrizes entraram no movimento Release the Snyder Cut. O movimento ganhou um site oficial, né, explicando toda a trajetória do filme do Zack Snyder e explicando por que esse movimento era válido para tentar conseguir a atenção da Warner Bros. Para poder fazer esse filme se tornar realidade. Esse filme da forma como o Zack Snyder o concebeu. E aí é que começam os primeiros problemas. Por quê? Porque boa parte da imprensa, eu diria que 80% da imprensa, incluindo o Brasil, foi contra o movimento. Porque grande parte dos jornalistas brasileiros não gostam
do trabalho que o Zack Snyder faz no cinema. E isso está explícito em cada crítica, em cada nota, em cada notícia que é dada, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, a respeito de seus filmes, não importam quais forem. Tá? Todo mundo diz que o melhor filme do Zack Snyder é Madrugada dos Mortos, porque ali ele está à vontade, ele pode fazer o que quiser, mas toda vez que o Zack Snyder mexe com super-heróis ou com quadrinhos, a última vez que ele foi aclamado dessa forma foi com 300, e hoje em dia já dizem que 300 é um filme datado. Eu acho um filme muito bacana. Eu vi outro dia, ainda para mim ele não é datado, mas enfim, isso sou eu, não é a maior parte das pessoas. E sempre batem na tecla de que Zack Snyder não é um cineasta digno, vamos dizer assim, digno, olha aí, é um cineasta que vai levantar a maioria, né? Ele não seria um cineasta bom para poder fazer filme de super-heróis, porque a sua visão é muito pessimista e tal. Aquela coisa que você já ouve de pessoas que só gostam de filmes que são feitas de um jeito. O jeito que a Marvel Studios faz. Não estou dizendo aqui, esse vídeo não é para falar mal da Marvel e nem para falar bem também. Tá? Mas a questão é que a Marvel ela faz o filme de um jeito. A Warner ela faz um filme de outro jeito. Nenhum dos dois jeitos estão errados. Tá? São somente visões completamente diferentes. Tá? E não tem nada de errado com isso. Eu acho que a gente tem que parar com essa infantilidade. Mas enfim, os jornalistas brasileiros, muitos deles, não pararam com essa infantilidade e vestiram a camisa de time para poder defender determinados filmes ao invés de analisá-los cinematicamente, como deve ser feito. Tá? E a maioria não faz isso. A grande maioria, inclusive, vou dizer, recebem para falar mal de outros tipos de filmes. Mas isso fica para um outro dia, tá? Eu não vou contar isso agora não, porque a gente tem outras informações para poder passar aqui. Então o que ocorreu? Vários atores dos filmes do Zack Snyder, incluindo a maioria do elenco de Liga da Justiça, eles colocaram as hashtags Release the Snyder Cut em suas redes sociais, apoiando esse lançamento dos fãs. Vale dizer que Zack Snyder não estava envolvido nesse movimento. Ele não suscitou isso. Isso partiu completamente de pessoas que não têm relação nenhuma com o Zack Snyder, não trabalham para ele, não são da produtora dele. Foi um movimento feito do público. Tá? E isso é uma coisa inédita na questão de filmes de quadrinhos, filmes de super-heróis, de cinema atual. Tá? De mais ou menos 20 anos para cá, você teve diversas petições online para fazer filmes, aconteceu para tirar atores, nenhuma delas funcionou. Tá? Michael Keaton, quando entrou como Batman, fizeram petição para tirar ele porque ele seria muito baixinho. Não funcionou. Heath Ledger, quando foi escalado para ser o Coringa no filme Batman, O Cavaleiro das Trevas, teve petição para poder tirar ele. Não funcionou. Daniel Craig, quando foi escalado para ser James Bond no primeiro filme do 007, Cassino Royale, fizeram petição para tirar ele porque ele seria loiro. Não funcionou. Tem gente que considera Heath Ledger melhor Coringa do cinema, ao lado do Joaquin Phoenix. Tem gente que considera Daniel Craig melhor James Bond do cinema, ao lado do Sean Connery. Então você vê que as pessoas mudam de opinião com o tempo. Mas era uma questão pacífica. As pessoas não tinham gostado do filme Liga da Justiça lançado em 2017. Saber o que aconteceu com a versão original era interessante. Poderiam lançar em DVD. Afinal de contas, Batman vs Superman teve um lançamento com a tal versão definitiva, né, que seria uma versão estendida do filme que chegou ao cinema, que havia sido sofrido também com diversos cortes, e o filme ficou bem mais entendível, com mais questões resolvidas, vamos dizer assim. Eu considero, inclusive, o filme até mais artístico, cinematicamente falando. Mas teve pessoas que falaram que não serviu para nada. Mas se você tem um filme que tinha 4 horas de duração e ele simplesmente vira um filme com menos de 2 horas, tem 2 horas de filme sobrando. E as pessoas queriam saber sobre isso. E aí é que surgiu uma coisa muito interessante. Alguns executivos e ex-executivos da Warner Bros. Começaram a se pronunciar sobre o assunto, porque isso ficou martelando. As pessoas começaram a jogar hashtag, colocar vídeos, atores pedindo, atrizes pedindo e tal, não sei o que, aquele negócio tudo. Isso chegou na cúpula da Warner Bros. E alguns executivos começaram a dizer algumas coisas sobre o assunto. Uma delas, a pessoa mais importante talvez, foi a Sue Crow,
que era a presidente de... Se eu não me engano, era vice-presidente de assuntos relacionados ao cinema, e ela estava na época em que o Zack Snyder foi afastado, e ela disse mais ou menos o seguinte, ela falou assim, se o Zack Snyder, eu sou totalmente a favor que o Zack Snyder lance o projeto dele, com uma condição, que ele banque do bolso dele todos os efeitos especiais, edição, todas essas coisas que precisam ser feitas para que o filme seja lançado. Então, assim, ela meio que estava dando a entender que se o filme fosse acontecer, o Zack Snyder teria que bancar do próprio bolso. A gente vai chegar nesse ponto do dinheiro, tá? Lá no finalzinho, você vai entender o que o dinheiro significou para o Zack Snyder fazer esse filme, tá? E quanto dinheiro foi investido. Na verdade, esse valor ainda é meio difuso. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre isso. Mas é importante dizer o seguinte, a Warner ainda não tinha comprado a ideia, tá? E isso foi um problema. Por quê? Porque o movimento começou a criar cada vez mais fãs, começou a atrair cada vez mais pessoas, mas a Warner não dizia nada sobre lançar esse filme, nem no cinema, nem em DVD, muito menos no streaming.